Montar um PC gamer não é algo tão absurdamente difícil como alguns pensam, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Além do valor elevado dos componentes, especialmente aqui no Brasil, montar uma máquina de jogos requer pesquisa e atenção. Justamente por não ser algo barato, a pior sensação que você pode ter é de descobrir que você comprou uma das peças errado, tendo uma incompatibilidade ou gerando o famoso gargalo. Sejam muito bem-vindos à BR Hardware, eu sou o Beuf e junto com meu brother Rafa nós vamos explicar 4 erros terríveis e infelizmente muito comuns ao se montar um PC Gamer. Mas é claro que antes eu preciso te fazer aquele pedido para você se inscrever no canal e não perder os nossos vídeos, eles saem todos os dias ao meio-dia. Com isso feito, eu te dou a deixa, Rafa. Por favor, nos explique o que diabos é um gargalo. Então, acho que a maneira mais clara de explicar o que é um gargalo é meio que dizer que ocorre quando um hardware do seu PC limita o desempenho de outro. Ou seja, quando o hardware é potente o suficiente para entregar um ótimo desempenho, mas outro, por algum motivo, entrega só metade desse desempenho, então no final das contas você só vai ter metade desse desempenho. E para ilustrar isso, eu vou começar com o gargalo principal e o mais conhecido, que é o gargalo de GPU e CPU. Gargalo entre placa de vídeo e processador. Tem gente que quando vai montar um PC gamer foca muito na placa de vídeo, na fama das placas de vídeo para jogos e esquece de dar a devida importância pro processador e não sabe que tem que ter uma harmonia entre esses dois hardware. Eu vou exemplificar aqui um caso de GPU sendo muito mais forte do que a CPU, porque o caso inverso, meio que a comunidade gamer já meio que é batido já é um assunto batido. Se você tem um i9 9900K e você usa uma 1050, você não está satisfeito com o seu desempenho, obviamente você vai saber que é por causa da placa de vídeo. Mas o contrário, você não está perdendo desempenho de maneira tão intuitiva assim. Se você tiver uma placa de vídeo muito mais forte que o processador, você vai ter uma desarmonia nesse hardware e perder desempenho também. Vamos considerar que a sua placa de vídeo é forte o suficiente para entregar 200 FPS em um jogo. Só que o seu processador consegue entregar apenas 100 frames por segundo desse mesmo jogo. Então a placa de vídeo, por causa disso, não vai conseguir trabalhar 100% dela, ela vai se manter ali basicamente 50%, porque ela só vai entregar 50% do que o processador está pedindo. Ela vai entregar os 100 FPS, que é o máximo que o processador entrega, e não vai passar disso. Imagine que a CPU e a GPU são duas pessoas caminhando. Uma delas caminha muito mais rápido do que a outra e a pessoa mais lenta não consegue acompanhar o passo. A pessoa que anda mais rápido vai ter que esperar, vai ter que diminuir o passo dela para poder andar junto ali com o companheiro, né? Exatamente. É como se você estivesse andando, um pai andando com um filho. Não tem como forçar o filho a andar na mesma velocidade que o pai. Então a velocidade tem que ser gargalada, o desempenho do caminhar vai ser gargalado pelo filho. O filho só consegue andar naquela velocidade, então o pai vai ter que reduzir a velocidade dele para acompanhar o filho. Então o desempenho do pai está sendo limitado nesse caso. Essa é a analogia perfeita entre placa de vídeo e CPU. Mas como que eu resolvo isso então? Você tá me dizendo que vale mais a pena eu não comprar a melhor placa de vídeo possível, pegar o valor que eu tenho guardado para comprar CPU e GPU e comprar os dois ali mais ou menos na mesma faixa? Ou vale a pena eu propositalmente gerar um gargalo pensando que eu posso juntar dinheiro e trocar a CPU ou a GPU, que é a mais fraca, para resolver isso no futuro? O que, que você acha que vale mais a pena? Cara, se você tá pensando no upgrade futuro, então o gargalo, se não te incomodar, obviamente, quiser focar numa 3080 agora e você tem um i5 3570 que seja, você não vai ter o desempenho, você não vai fazer a 3080 trabalhar no desempenho que ela gostaria de trabalhar, mas assim que você pegar uma nova CPU, o desempenho vai ser estupendo. Tá, beleza. Mas e aí? Como que eu identifico isso? Como que eu resolvo esse problema? Como que eu descubro ele? Vamos lá, identificar gargalo entre processador e placa de vídeo não é uma tarefa difícil. Se você usar o MSI Afterburner ou qualquer outro tipo de aplicativo que mede, que coloca suas métricas na tela,
Se você vê que o CPU está usando 100%, está com um uso elevado, isso pode ser um alto indício de que o CPU está gargalando o desempenho da sua placa de vídeo. Também tem um site muito bom que a gente vai deixar na descrição do vídeo, que você pode entrar nele, escolher sua CPU, escolher sua GPU e gerar um cálculo para saber a porcentagem de gargalo que está dando entre esses dois hardware. Se esse valor for igual ou inferior a 12%, o seu computador não está gargalando, não está tendo não está tendo uma grande perda de desempenho. Só que se esse valor for superior a 12%, considere trocar seu hardware porque você está sim perdendo desempenho até que considerável. Se você não quiser trocar de placa e tiver com gargalo de CPU, o que eu aconselho você a fazer é, se você tem um CPU da Intel série K ou um CPU da AMD desbloqueado para overclock, você consegue fazer um overclock na frequência do seu processador para tentar aumentar o desempenho dele e fazer com que ele se aproxime do desempenho da placa de vídeo. E eu não consigo imaginar outra maneira que você consiga diminuir esse gargalo a não ser trocando o processador. Você consegue, Beowulf? Mas a questão não é só você conseguir fazer overclock e jogar esse 5.3, né? Você tem que lembrar também que overclock significa gerar mais calor. E se você não tiver um cooler para dissipar esse calor todo, você está criando aí um pequeno forninho, um aquecedor aí para os dias de frio no futuro. Que inclusive também vai fazer com que seu desempenho caia, porque tanto o processador quanto a placa de vídeo tem uma tecnologia de baixar o clock para não superaquecer. Então é uma forma de gargalo, digamos assim. Gargalo por temperatura. É como se fosse um triângulo, né? Você tem 3 pontas: desempenho, temperatura e gasto de energia elétrica. Escolhe 2 pontas, a terceira você vai ter que sacrificar. Mas agora, falando de um outro gargalo também muito importante e não só comum, mas um gargalo que até quem sabe que tem esse gargalo às vezes ignora, é a questão entre usar um HD de disco magnético em vez de um SSD. Claro que nós temos várias questões aí, especialmente no que diz respeito a valores, no que diz respeito à quantidade de memória que um HD e um SSD podem ter. SSDs com capacidade alta são muito caros. Não que os HDs também não sejam, mas um SSD de 1 TB é muito mais caro do que um HD de 1 TB. Mas a realidade é que um SSD é pelo menos 5 vezes mais rápido que um HD aí que você vai conseguir no máximo uns 7.200 RPM. Não são apenas questões de velocidade. Tem também a questão do tempo de acesso à memória. Você tem a questão do tempo de resposta. O HD, quando ele está parado, quando ele não está usando, ele leva alguns segundos para começar a girar os discos para poder acessar a informação. Você usar um HD ao invés de um SSD para rodar o seu sistema operacional é um dos principais gargalos que eu conheço de muitos anos aí. E quando você instala o jogo em um HD que não tem uma rotação muito alta, um HD de 5400 ao invés de um HD de 7200, que até é aceitável se você não tem um SSD, essa dificuldade no HD de transmitir a informação, essa velocidade de comunicação, vai te gerar in-game aqueles famosos stutterings. Então é como se o seu FPS estivesse alto, mas ainda assim você tá experimentando aquelas travadinhas, sabe? Os famosos microengasgos. Exatamente. Só para você ter uma ideia numérica aqui de comparação, a velocidade média de leitura de um HD é ali em torno dos 100 megabytes por segundo. O SSD mais tranquilo que você conseguir hoje em dia vai ter pelo menos 500, 550 megabytes de leitura. Se você chutar o pau da barraca, gastar uma grana quilométrica e comprar um SSD no formato M.2, que utiliza a interface PCI Express ao invés de SATA, você consegue chegar facilmente nos 2.000, 2.500, 3.000. Se você tiver uma placa-mãe com PCI Express 4.0 e comprar um drive M2
compatível, você consegue ultrapassar facilmente 4.000 megabytes por segundo. Claro que o preço de tudo isso é absurdamente elevado, mas fica a dica: use um SSD para o seu sistema operacional e use um HD para jogos muito grandes, muito pesados, como por exemplo, a gente tem o Call of Duty Warzone, que é pesadíssimo, o próprio Cyberpunk, que é enorme, né? Você não necessariamente precisa obrigatoriamente rodar o seu jogo do SSD. Claro que vai deixar melhor, claro que vai eliminar a possibilidade de microengasgos. Mas no mínimo, tenha um SSD exclusivo para o seu sistema operacional. E a melhor parte é que se você deixar só o sistema operacional no SSD e os seus arquivos no HD, caso você precise formatar o SSD e resetar do zero o seu sistema operacional, você não perde nenhum dos seus arquivos. Olha que lindo. E vale lembrar que se você tiver condição de adquirir um SSD, que você consiga, pelo amor de Deus, adquirir esse ano. Porque ano que vem, a partir do ano que vem, o preço de todas as memórias estarão diferentes. E não tô falando no bom sentido. Eu acho engraçado que aqui no Brasil o reflexo da indústria lá fora ele só vem quando é negativo, né? Quando os SSDs e memórias caíram de preço lá fora, a gente não viu o reflexo na diminuição de preços aqui no Brasil. Mas Nadinha. agora que vai aumentar, meu amigo, agora com certeza o preço sobe. E falando em outra coisa que vai subir muito o preço agora, são memórias. As famosas memórias RAMs. Mas, ô Rafa, é memória RAM ou é memória sapo? Mano, eu não vou cortar isso do vídeo, só de Alô? raiva. Alô, Carlos Alberto? Oi, eu tô gravando agora, depois a gente conversa, pode deixar. Você tá lascado que eu não vou cortar isso do vídeo. Memória RAM pode sim ser um motivo do gargalo do desempenho dos seus jogos. Isso porque tem muita gente que não dá devida importância para o dual channel do sistema e acaba trabalhando com um pente de memória. E quando a pessoa ainda assim é mais desinformada, trabalha com 2 pentes de memória em single channel. Mas, Rafa, afinal de contas, o que é o Dual Channel? Explica pra gente por que isso importa. Tá certo. O processador ele se comunica diretamente com a memória RAM na troca de informações de basicamente qualquer tipo de execução de arquivo do seu computador. Quando você trabalha em single channel, o próprio nome já fala que é uma comunicação entre a memória e não importa a frequência, não importa o barramento que tiver essa memória, essa comunicação vai ser única e isso não pode atropelar outra informação. Se você tem 2 memórias trabalhando em canais diferentes, contanto que essa memória tenha o mesmo barramento e frequência, elas vão estar trabalhando em dual channel. E o que isso muda? A informação passada para o processador vai ser dobrada. Ao invés do processador ter uma fonte de informação para poder recolher e processar, ela vai ter 2 fontes de informação recebendo e processando. Então, obviamente, você vai ter o dobro nessa velocidade de comunicação entre a memória e o processador. E você que está aí nos ouvindo, você sabia que a velocidade da sua memória DDR4 é muito menos importante e impacta muito menos na sua performance do que o fato dela ser dual channel ou single channel? Ou seja, se você quiser economizar um pouco na sua build, não tem problema você não pegar um kit de memória RAM muito rápido. Você pode abaixar ali até 2.400, por exemplo. Vai impactar no seu desempenho? Vai, mas muito pouco, muito menos do que se você usar somente um pente de memória, ou pior ainda, tem gente que compra os 2 pentes de memória e instala nos slots errado. Tenha atenção que cada placa-mãe no manual indica memória em dual channel, coloque os 2 pentes de memória nos slots A1 e B2, por exemplo, ou pode ser B1 e B2, depende do fabricante, depende da placa-mãe. Instalar os pentes de memória nos slots errados vai forçar a sua memória a trabalhar em canal único, em single channel. Aí é aquela coisa, a comunicação entre memória e processador é limitada, então automaticamente o processamento daquela informação é limitado, então a sua placa de vídeo não vai conseguir entregar a performance que ela quer, porque ela vai ter que baixar a velocidade para acompanhar a velocidade entre a troca de informação memória RAM e processador.
Mas agora nós deixamos, por último, um erro que é um pouco controverso, é debatível. Algumas pessoas não consideram um gargalo, mas eu vim aqui hoje explicar para vocês por que eu acho que é um gargalo sim, tá? E estamos falando de monitor. Primeiramente que o monitor, você tem que dar a devida importância, porque afinal de contas é através dele que você vai ver a belíssima lindeza que é a sua nova máquina, o seu novo PC gamer. Você provavelmente, ainda mais nos tempos de hoje, você provavelmente vai passar múltiplas horas por dia olhando para o seu monitor. Se você não tiver um monitor bom, a sua experiência com certeza vai ser impactada. E é um erro muito comum. Você gasta dinheiro todo com a sua build, exceto com o monitor. Além de fatores mais óbvios, né, como por exemplo o tamanho da tela, se é uma tela de 18, de 24, de 27, de 32 polegadas, qual que é a resolução do monitor, se ele tem um painel IPS, ou um painel VA, ou um painel TN, e vamos futuramente explicar muito bem sobre todos os painéis diferentes que tem no mercado. Mas o importante é a gente lembrar da resolução em relação ao tamanho da tela. Não adianta você ter uma tela de tamanho grande e uma resolução baixa. O tamanho de cada pixel individual vai ficar enorme, vai deixar sua imagem granulada, vai deixar sua imagem feia, dependendo do quão perto você sentar do seu monitor. Mas, além disso, duas coisas que são facilmente ignoradas por pura falta de conhecimento quando você escolhe um monitor é a frequência e o tempo de resposta. Por que a frequência é importante? Primeiro que não adianta nada você comprar a sua belíssima RTX 3080 rodando Counter-Strike a 470 frames por segundo, sendo que o seu monitor só mostra 60. O que acontece é o seguinte, existe uma coisa chamada frame time. O frame time é o tempo que se leva para executar ou renderizar um quadro, um frame. É uma medida em milissegundos do espaço entre um frame e outro. Só para você ter uma ideia, numa tela de 60 Hz, ou seja, 60 FPS, o tempo médio é de 16 milissegundos entre um frame e outro. É de exatamente 16,6 segundos. Em 144 Hz, o frame time de 16 cai para 6. Ou seja, o tempo entre um quadro e outro é muito menor. E é esse tipo de situação que causa também o fenômeno do microstuttering, né? Que são os microengasgos. Você está rodando o jogo num frame rate até que alto, mas você sente que a imagem não está fluida. Ela dá aqueles pequenos espasmos, aqueles engasguinhos entre um frame e outro. E isso pode deixar a sua experiência muito ruim. Mas, além disso, tem também o tempo de resposta, que é o tempo que o monitor leva para mudar entre cores. Geralmente ele é medido do preto ao branco e de volta para o preto. Ou eles também medem entre tonalidades de cinza, o famoso gray to gray. O tempo de resposta alto de uma tela, ele também é medido em milissegundos, ele pode causar borrões e fantasmas na imagem. Pior ainda, você pode sentir um atraso entre você mover o seu mouse e o seu comando ser registrado na tela. Sabe aquele tiro que você jurava que tinha sido headshot e não foi? Pode ter sido causado por causa de um tempo de resposta ruim. Mas e vocês, pessoal? Vocês já tiveram algum desses problemas mencionados aqui no vídeo? Já aconteceu alguma coisa com vocês, vocês não sabiam o que fazer? Ou esse vídeo conseguiu resolver, conseguiu ajudar vocês a entender ou até mesmo solucionar esse problema? Deixa aqui nos comentários. Se alguma coisa não ficou muito bem explicada, deixa aqui que com certeza a gente vai retornar para ajudar vocês no problema de vocês. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para se manter sempre informado sobre coisas relacionadas a hardware e games. Eu sou o Rafa. Eu sou o Beuf. E a gente vê você no próximo vídeo. Falou! Falou, povo!